Boa noite. Eu sou o professor Boni. Nossa aula de hoje, de economia, vai tratar de microeconomia, oferta, demanda, equilíbrio de mercado e estruturas de mercado. Antes de começarmos a aula, quero dizer que eu tive um probleminha na minha conexão, então eu não estive durante boa parte da discussão da aula atividade com vocês. Então eu quero agora corrigir esse exercício para a gente, já a partir dele, passar a trabalhar com a aula de hoje, certo? Vamos ao quadro. Nós temos no exercício duas situações, certo? Equação de demanda. Desculpa. Só um minutinho. Igual 800 menos... Não estou conseguindo... menos 20p. E quantidade ofertada, 80 mais 20p. Desta forma, quando quantidade e para o equilíbrio, quantidade demandada e ofertada são iguais. Portanto, a proposta vai ficar 800 menos 20p igual 80 mais 20p. Portanto, 800 menos 80 igual 20p mais 20p. Portanto, 720 igual 40p. Logo, P igual 720 dividido por 40. Logo, P é igual 18. Certo? Então, basta a gente substituir nessas equações aqui o P por 18, que a gente vai encontrar que as quantidades são iguais 440, certo? Então, preço 18, quantidade 440. Portanto, nós temos essa situação de equilíbrio. Na segunda ideia, no segundo exercício, a proposta era assim: imagine que o aumento do poder aquisitivo aumentou a demanda. Quando a demanda aumenta, preço, quantidade, oferta e demanda. Então nós temos aqui preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Quando a demanda aumenta, demanda 2. O ponto vem para cá. Então, o preço maior e a quantidade também maior. Certo? Então, o aumento da renda leva ao novo ponto de equilíbrio, cujo preço é maior e a quantidade também é maior. Isso no curto prazo. No longo prazo, naturalmente, a demanda, a oferta também se iguala. Aí a oferta também aumenta e volta. Voltamos a encontrar aqui o preço mais próximo do que era e a quantidade bem maior. Isso no longo prazo. Certo? Então, perdoem-me, faltou-me conexão e eu não consegui estar com vocês durante a consecução do exercício, mas a aula de hoje vai mostrar o quanto isso fica claro para a gente.
certo? Então, eu faço aqui o meia-culpa, a culpa foi minha, a conexão não deu certo, eu acabei não conseguindo entrar na sala para ajudá-los na aula atividade. Então, eu espero que, havendo dúvidas, entrem no fórum, porque o chat agora já passou o tempo dele, mas entrem no fórum, deixem-nas lá, que eu vou entrar lá e responder todo mundo que precisar de ajuda, certo? Para a aula de hoje, vamos começar, então, a discussão da microeconomia, da questão de oferta, demanda e equilíbrio. Na verdade, gente, tudo o que acontece no mundo se explica nesse gráfico cartesiano que a gente desenhou rapidamente agora, que eu vou explicar na aula de hoje. Vamos para o quadro. Então, a proposta de hoje é compreender o funcionamento do mercado através das forças de oferta e demanda, certo? Oferta e demanda. Porque essas forças são tão fortes que elas movem o mundo. Tudo que você pensar, de uma forma ou de outra, indiretamente, está direcionado a essa proposta, a entender que mudou a oferta ou a demanda. Mas, então, vamos conhecer também como que ocorre o equilíbrio de mercado. Equilíbrio, esse ponto aqui é onde todo mundo está feliz, certo? Tudo que você quiser comprar, terá quem venda. Tudo que você quiser vender, terá quem compre. Então, nesse ponto, o preço é tal que quantidade demandada e quantidade ofertada são precisamente iguais, certo? E vamos, ao final, conhecer as estruturas de mercado. Estruturas de mercado, porque nós pensamos sempre que o mercado é concorrencial. Então tá, o mercado concorrencial é até o mercado que a gente usa para fazer modelagem, é ótimo. Mas não é só ele que existe, então a gente vai conhecer um pouco mais sobre as estruturas possíveis e existentes, certo? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar microeconomia, certo? Microeconomia examina as ações dos agentes econômicos e empresas nas atividades produtivas. A proposta da economia é entender a produção. Então, como que os agentes econômicos e empresas, ou seja, famílias e empresas, estão trabalhando juntos, estão interagindo no mercado, certo? Com foco na produção. Portanto, analisar a interação desses agentes de mercado, assim, vamos destacar nos nossos estudos a oferta, a demanda, o equilíbrio de mercado, as estruturas de mercado, a teoria da firma e teoria do consumidor, certo? Essa é a ideia da economia, essa é a ideia da microeconomia. Então a gente vai pensar sempre nessa expectativa. Agentes econômicos são famílias que trabalham e compram produtos e empresas que contratam famílias para produzir e vendem produtos. Então esse fluxo de renda e fluxo de produtos real e nominal vai acontecer exatamente assim. A proposta sempre é encontrar o equilíbrio, certo? Voltamos para o quadro. Aqui, alguns pressupostos da microeconomia. Primeiro, hipótese ceteris paribus. Ceteris paribus significa, do latim, tudo mais mantido constante. Então pensem assim, quando você vai analisar um conjunto de fatores que determinam um resultado. Aí você quer saber se um deles é importante ou não. Então você altera apenas esse um e os outros não. Tudo mais permanece constante para você sentir qual que é o impacto, qual que é a diferença que faz desse produto. Imagine que você está fazendo um pão. Então você recebe uma proposta de uma farinha muito boa, muito melhor que a que você usa. Então você pega a mesma receita, os mesmos ingredientes, tudo igualzinho e muda só a farinha. Então mudou a farinha, tudo mais é constante, tudo mais ceteris paribus. Aí você consegue entender quanto que a farinha interfere na qualidade e no sabor do seu pão. Vou voltar para o quadro. Restrição orçamentária. Todo mundo tem isso, gente. Restrição orçamentária, geralmente é o nosso salário, mas pode ser nossa mesada, pode ser rendimento das nossas aplicações. O que importa é que nosso orçamento é restrito. Ele pode ser grande quanto quiser, quanto for, mas ele é restrito. Então, restrição orçamentária
é o que determina o quanto você pode consumir. Porque na economia você compra se e somente se você puder pagar. Então, restrição orçamentária geralmente é o seu salário, ou então o seu rendimento, ou sua mesada, alguma coisa que lhe dê condição de sobreviver por algum tempo até que venha a próxima renda, certo? Essa é a ideia. Todo mundo tem restrição orçamentária. Você pode ser rico quanto for, mas o seu dinheiro é finito, portanto é restrito. Para o quadro. Princípio da racionalidade. Racionalidade é que todo mundo age procurando maximizar o seu bem-estar, certo? Se a pessoa é o empresário, a proposta dele sempre é aumentar o seu lucro, o seu faturamento, aumentar o seu dinheiro. Se a pessoa é um consumidor, a proposta sempre é pagar menos, economizar, ganhar dinheiro, ter mais dinheiro para comprar outras coisas, certo? Então, racionalidade é que o ser humano é racional. Age sempre pensando em otimizar seus resultados. Mercado concorrencial. A modelagem sempre é feita pensando nessa proposta. O mercado é concorrencial. Temos milhares ou milhões de fornecedores e de consumidores. Então, se você não quiser comprar, outro compra. Se você não quiser vender, outro vende. Então, a proposta da economia, no modelo mais simples, para começar a modelagem, é que o mercado é concorrencial. Então, sempre haverá alguém para o seu lugar. Se você não comprar, outro compra. Se você não vender, outro vende. Para o quadro. Agentes são tomadores de preços. Tomador de preço é aquela pessoa que toma como verdade o preço que o mercado estabelece e o pratica. Pensem assim. Você quer contratar alguém para fazer o serviço doméstico da sua casa, limpar a sua casa. Então você contratar uma diarista. Então você que quer economizar, quer gastar menos dinheiro com isso, você quer pagar para a diarista R$20 por dia. R$20 por dia de diária está ótimo para o seu entendimento. Ela quer receber R$500, porque R$500 é justo porque ela trabalha muito, ela vai ter um trabalho, serviço caprichadíssimo, super bonito, super bom. Então, ela quer 20, você quer pagar 20, ela quer ganhar 500. Como que vocês fazem? Vocês são tomadores de preço, portanto vocês aceitam o preço que o mercado estabelece. O mercado fala hoje que em média se paga R$120 por dia para a diarista. Então você aceita pagar, ela aceita receber, ambos tomam como verdade o preço do mercado e praticam. Isso é ser tomador de preço, é não ter capacidade alguma para alterar o preço de mercado. Se você quiser pagar vintão, não vai ter ninguém para limpar a sua casa nunca. Se ela quiser cobrar R$500, ela não vai ter serviço para trabalhar nunca, porque outros fazem por 120. Essa é a ideia para o quadro. Então, o último pressuposto é que o mercado se equilibra. Equilíbrio de mercado quer dizer que sempre o preço vai se ajustar para que a quantidade demandada e a quantidade ofertada se igualem. Essa é a ideia, certo? Então, nós somos tomadores de preços. Portanto, não adianta eu querer cobrar mais caro do que o mercado quer pagar, do que o mercado pode pagar. E nem eu querer vender mais barato do que o mercado paga, porque eu vou perder dinheiro. Então, quando eu estou ofertando, eu tomo como verdade o preço que o mercado estabelece. Quando eu estou demandando, também. A verdade, quem estabelece é o mercado. O preço, quem estabelece é o mercado. Vou voltar para o quadro agora, conhecer a demanda, que é a primeira força de mercado, certo? Demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam e podem adquirir por um preço definido, certo? Então, não basta você querer. Lei da oferta e procura é uma falácia, porque se você procurar e encontrar e não comprar, você não fez nada. Então, lei da oferta e demanda, aí sim. Então, demanda é a tal da procura, só que a demanda é a compra definitivamente, efetivamente realizada, certo? Então, fundamentos da demanda estão alicerçados num conceito subjetivo de utilidade, certo? O que é utilidade? Satisfação que o consumidor atribui aos bens e serviços que pode adquirir no mercado. Ou seja,
você compra alguma coisa, você lembre-se assim, o agente econômico, o consumidor ou fornecedor é racional. Então você vai comprar se lhe for útil. Se não for útil, você não compra, porque você não vai ter o que fazer com aquele produto, aquele serviço. Então pensem assim, racionalmente não faz sentido você comprar uma coisa que você não vai utilizar. Então se você quiser comprar um submarino, a opção é sua, o dinheiro é seu. Se você puder comprar, você vai comprar. Mas por que você o faria se você tem aversão, tem fobia de mergulho de água? Então você não vai comprar. Você não vai ter nem como usar. Você não tem onde alocá-lo. Então tudo isso fica pendente, fica impossível de você, racional que é, comprar um submarino. Você vai comprar um carro, você vai comprar um jatinho, você vai comprar outras coisas que te dão mais prazer, coisas que você vai utilizar. Então a proposta sempre é utilidade. Sobre a utilidade acontece a demanda. Nossa preocupação sempre é fazer o consumidor entender que o nosso produto é bom para ele. Se ele entende que é bom para ele, ele compra. Se ele compra, nós vendemos e ganhamos. Então, a proposta é sempre entender que a demanda deriva da utilidade. Vamos para o quadro mostrar agora a lei de demanda. A demanda também tem lei, certo? Então, tacitamente assim, tudo mais mantido constante, ou seja, ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem aumenta quando o seu preço diminui, certo? Ou seja, você quer comprar mais, mas você não compra mais porque o preço está elevado, está além das suas disponibilidades financeiras. Então, quando o preço abaixa, você compra mais, certo? Então, quando tudo mais for constante, pressupõe que, além do preço, outras coisas também determinam a demanda, certo? Então, o preço tem relação inversa com a quantidade demandada, porque a lei diz, se tudo mais constante, quando o preço aumenta, a quantidade abaixa. Quando o preço abaixa, a quantidade aumenta, certo? Renda. Renda é a tal da restrição orçamentária. Porque se a sua renda for maior, você pode comprar mais. Porque a economia pressupõe, ela supõe que você compra, pega o seu salário, o seu rendimento, a sua renda e divide entre tudo que você precisa. Você paga aluguel, água, luz, telefone, internet, TV a cabo, roupa, universidade, comida e tudo mais que você precisa. Então você compra comedidamente cada coisa que você utiliza, porque a renda é restrita. A restrição orçamentária é aquele tanto, acabou, acabou. Então, em tese, quando a renda aumentar, você pode aumentar o consumo, mesmo que o preço não tenha baixado. Certo? Vou voltar para o quadro. Preço de produtos relacionados. Certo? Produtos relacionados interferem diretamente na demanda. Por quê? Porque você compra alguma coisa em função de outra. Por exemplo, imagine que você adora churrasco como eu. Aí o preço da picanha baixou de 44 para 4,50 o quilo da picanha. Aquela picanha maravilhosa, pecinha menos de 1 quilo, espetáculo. 4,50 o quilo. Vou comprar muito mais. E a picanha deve ser feita no carvão, na churrasqueira. Então o carvão, cujo preço não se mexeu, aumenta a demanda, porque eu compro mais picanha, um bem relacionado, mais demanda, que é o carvão, aumenta a demanda. Então, de repente, se a análise for da demanda do carvão, o preço está exatamente igual, mas a demanda aumentou. Por quê? Porque um bem relacionado mudou o preço. Ou então, um bem substituto. O seu carro pode ser um carro flex, que funciona a etanol ou a gasolina. Pelo preço, aqui em Londrina está em média 3,70, 3,80 a gasolina. E 2,80, 2,90 o etanol. Então, equipara-se em termos de
rentabilidade, um ou outro. Tanto faz. Mas se de repente a gasolina tiver um baque de preço, o preço passar para R$ 10 o litro da gasolina, e o etanol ainda R$ 2,70. Todo mundo tem carro flex, vai passar a consumir etanol e não gasolina. Então o etanol, o preço não aumentou, não diminuiu, mas a demanda aumenta, porque o bem relacionado, o bem substituto mudou de preço. Então, essa análise tem que ser feita quando você for pensar na renda. Bens substitutos ou bens complementares. Tem mais no quadro. Gosto, relação inversa ou direta, tá? Com quantidade demandada. Depende do seu gosto. Se você quer muito comprar, você fará algum trade-off, algum sacrifício para comprar, mesmo que o preço não abaixe ou o preço suba. Então, o gosto é uma variável indeterminada. Você não pode equacionar isso porque gosto é gosto, cada um tem o seu, certo? E expectativas, esperanças com relação ao futuro. Então, se você espera que amanhã o preço será mais barato, você fará tudo o que você puder para consumir, comprar hoje, para consumir amanhã. Se você espera que amanhã será mais caro, você compra hoje, mais barato você deixa de comprar amanhã. Então você sempre regula a sua demanda de acordo com o que você espera do preço. Então a expectativa diz respeito ao que você espera do futuro. Agora, pessoal, tem uma atividade, eu quero que vamos para o quadro que eu vou falar para vocês. A proposta hoje é que você pense em tudo que você compra e analise se o que a gente determinou da demanda de hoje, que a gente acabou de conhecer, influencia a sua demanda por esses bens e serviços. Pensem, preço, renda, preço relacionado, gosto, expectativas, quanto que eles vão alterar, vão influenciar na sua decisão de comprar ou não. Então, quero que vocês comecem a pensar, confabular sobre isso, podem conversar com seus colegas e mandem sugestões para a gente discutir em sala, certo? Estou aguardando.
Muito bem, pessoal, bastante contribuições, bastante gente no chat com a gente. Pessoal de Salinas diz que sim, que lá a demanda por fruta é grande e a oferta está pequena por causa do clima. Pouca oferta, demanda existe, preço alto. Naturalmente é assim mesmo. Então, obrigado, pessoal de Salinas, um abraço para vocês. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. No contexto geral, a demanda provém da sua utilização. Logo, se o preço tende a cair, devemos comprar mais. Por exemplo, combustível, quando vai aumentar, existe uma maior procura pelo mesmo. Exatamente. Quando você sabe que amanhã ou na semana que vem o preço vai subir, você vai comprar mais produto hoje para garantir que na hora que subir você já está abastecido, certo? Pessoal de Bebedouro, São Paulo, grande abraço. Na opinião dos alunos, todos os determinantes influenciam, mas o que apresenta maior peso na tomada de decisão é a renda, o orçamento. Isso, exatamente, pessoal de Bebedouro, obrigado. Essa é a ideia, você compra se e somente se você puder pagar. Então você se ajusta, você se vira nos 30 para poder dar conta de caber no seu orçamento tudo que você precisa. Pessoal de Pelotas, Rio Grande do Sul, segundo o aluno Alisson, o que mais interfere é a expectativa para aproveitar o preço e não saber o dia de amanhã, tanto no dinheiro como na subida do produto ou serviço. Isso, Alisson, a expectativa também influencia muito o preço, a demanda, porque se você pensa, se você espera, mas não sabe, você espera que amanhã o preço vai subir, você aumenta a demanda hoje. Se você espera que amanhã o preço vai cair, você reduz a demanda hoje para comprar amanhã com o preço estiver mais baixo. Certo? Então, pessoal, obrigado. Muitas outras participações, infelizmente eu não posso ler todas aqui porque não temos tempo para isso. Temos que correr com a nossa aula, mas depois eu vou entrar no fórum e discutir com vocês quaisquer dúvidas que permanecerem, certo? Então, pessoal, a proposta agora, conhecemos a demanda. Vamos conhecer a outra força, o outro lado. Vamos para a oferta no quadro. A oferta. Oferta pode ser conceituada como tudo aquilo que é oferecido à venda no mercado, certo? Depende diretamente do preço oferecido pelo produto e da capacidade do ofertante, certo? Então, um produto ofertado pode nunca ser negociado, porém a oferta foi feita. Como assim, professor? Imagine que você tem um Fusquinha 66 maravilhoso, bonito, sem retoque algum. O Fusquinha está novíssimo, intocável, valiosíssimo. É um xodó, está na família já desde o 66, há bastante tempo então, faz mais de meio século. Você, então, vou vender esse Fusca, preciso de um dinheiro, vou fazer um dinheiro aqui, vou colocá-lo à venda. Você anuncia o Fusca e pede por ele 10 milhões de reais. Eu acho que você não vai vender nunca, porque 10 milhões é muito dinheiro. Por mais que seja um xodó de carro, 10 milhões é muito dinheiro. Mas você fez a oferta. Então, gente, a proposta é assim, depende do preço do produto e da capacidade do ofertante. Fora esse exemplo do Fusca, pensa assim, quando o preço sobe, nós, tomadores de preço que somos, aumentamos a oferta. Por quê? Eu sou tomador de preço. Então o mercado paga, digamos que eu fabrique botinas. O mercado paga pelo par de botinas R$50. Meu custo final é 40. Então eu vou ganhar 25% vendendo por 50. De repente o mercado falou, opa, botina bonita, muito boa, muito útil, vou passar a pagar 60. Opa, meu lucro sobe para 50%, porque meu custo é 40 ainda. E agora meu preço de venda final é 60, então o lucro é 50%. Opa, vou trabalhar mais, começar mais cedo, acabar mais tarde o meu turno, para fazer mais, para vender mais. Se o mercado falou que ele paga, ele compra. Se o preço for para 80, meu lucro vai ser 100%. Eu vou contratar mais pessoas para trabalhar para mim, comprar mais máquinas, demandar mais insumos, porque meu custo é 40. E o preço agora é 80, então vou aumentar a oferta quanto eu puder. Então, gente, quando o preço aumenta, a oferta aumenta. Vamos para o quadro entender essa lei da oferta. Lei da oferta. Tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada de um bem aumenta
quando o seu preço aumenta, certo? Essa é a ideia. Quanto mais o mercado paga pelo meu produto, mais eu ofereço para ele comprar. Porque se ele falou que o preço é 60 ou 80 ou 100, quanto eu oferecer, ele vai comprar, certo? Então, determinantes da oferta. Primeiro deles é o preço, relação direta com a quantidade demandada. Então, preço maior, quantidade ofertada. Desculpa, aqui eu digitei errado. Aqui é ofertada, tá, gente? Não é demandada. Ofertada. Perdoe, eu digitei errado esse slide. Preço dos insumos. Custo de produção. Portanto, preço de insumos tem relação inversa com quantidade ofertada. Então, por quê? Porque quanto mais caro custa meus insumos, menor fica meu lucro. Então, a proposta é essa. Insumos é tudo que você utiliza na produção. Matéria-prima especialmente, mas também mão de obra, também suporte de organização, de distribuição. Tudo que você usa para produção é insumo. Quando o preço aumenta, aumenta seu custo. Se o preço de venda do mercado for o mesmo, diminui seu lucro. Portanto, o preço do insumo sobe, oferta cai. Vou botar para o quadro que tem mais. Tecnologia. Tecnologia pressupõe redução de custo aqui, gente. Porque tecnologia é quando você maquiniza a produção. Portanto, se você usa mais tecnologia, você usa menos mão de obra. E ela pode custar mais caro para você investir na tecnologia. Mas o custo final de cada produto é bem menor. Portanto, tecnologia e quantidade ofertada estão ligados diretamente, certo? E expectativas. Também, esperança com relação ao futuro. O que você espera do futuro vai fazer você aumentar ou reduzir a sua oferta. Pensem assim. Eu tive um cliente há alguns anos, 2011, que tinha muitos clientes que eram agricultores, pecuaristas e agricultores. E o preço da soja estava subindo, 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 subindo. Muita gente não ofertou, não levou para o mercado sua soja porque esperava que fosse subir mais. Então, reteve a oferta, não fez a oferta porque esperava que no futuro o preço fosse melhor. Aí, depois o preço caiu. Aí quem estava com muita soja estocada foi obrigado a colocar no preço que o mercado pagava porque a soja é perecível, uma hora ela estraga. Então, a ideia sempre é essa. A oferta depende de 4 variáveis. Preço, preço de insumos, tecnologia e expectativas. Então a gente vai sempre pensar, para fazer a oferta, o agente econômico, o empresário, o tomador de preço vai fazê-lo se e somente se for interessante para ele colocar isso à venda. E não precisa vender, basta colocar à venda, está feita a oferta. Agora, pessoal, tem um vídeo muito interessante tentando explicar com mais detalhes, ludicamente, sobre isso. Vamos a ele. Em uma economia de mercado, o mecanismo de preços resolve os problemas fundamentais da economia. O que produzir, como produzir e para quem produzir. A microeconomia estuda como os preços podem harmonizar a oferta e a demanda, gerando equilíbrio. Se as empresas estiverem ofertando muitos bens, o preço deles deve cair para que a produção seja vendida. Por outro lado, se as pessoas estiverem dispostas a comprar muito, a tendência é o preço desse bem subir. É dessa forma que o mercado usa os preços para tentar conciliar decisões sobre consumo e produção. Vamos ver melhor como isso funciona, começando pelo lado da demanda. A demanda, ou procura, é a quantidade de determinada mercadoria que os compradores desejam adquirir de acordo com cada preço dado. Vamos supor que uma loja venda um chocolate a R$ 1,20. Nesse caso, essa loja consegue vender 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade demandada é de 30 barras de chocolate. O que você acha que vai acontecer se esse preço subir para R$ 2,00? E se o preço cair para 40 centavos? Quando o preço do chocolate cai, você tem uma inclinação maior para comprar mais barras. No entanto, se o chocolate ficar mais caro, você provavelmente vai se conter e comprará menos. Esse
comportamento inverso entre o preço do bem e a quantidade demandada funciona para a maioria dos bens e serviços. É tão universal que se chama lei da demanda. A quantidade demandada de um bem diminui à medida que o preço dele aumenta. Em um gráfico, essa lei é representada da seguinte forma. A tabela mostra quantas barras de chocolate as pessoas estão dispostas a comprar conforme seja o preço da mercadoria. Note que quanto mais alto o preço, menos chocolate as pessoas comprarão. Se a barra custar R$ 2,00, apenas 10 barras de chocolate serão adquiridas. Como a quantidade demandada diminui quando o preço aumenta e aumenta quando o preço diminui, dizemos que a quantidade demandada é negativamente relacionada com o preço. No gráfico, isso se traduz por uma reta decrescente, inclinada para baixo. Bem, já vimos então como é a relação entre preço e quantidade demandada. Ocorre que existem outros fatores além do preço que são importantes para a demanda. São eles: o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, a renda dos consumidores, o gosto dos consumidores. Vamos supor que as pessoas gostem indistintamente de manteiga e margarina. O que você acha que vai acontecer se o preço da manteiga aumentar? Provavelmente, as pessoas vão diminuir o consumo de manteiga e aumentar o consumo de margarina. Isso acontece porque a manteiga e a margarina são bens substitutos, ou seja, o consumo de um bem substitui o do outro. Veja agora o caso do pão e da manteiga. Normalmente, o consumo deles é feito em conjunto. Dizemos que o pão e a manteiga são bens complementares. Se o preço do pão aumentar, o consumo dele cai, mas também cai o consumo da manteiga, mesmo que o preço dela não tenha sido alterado. Outro fator que altera a demanda é a renda. Quando ela aumenta, aumenta a demanda da maioria dos bens, isto é, os consumidores compram mais de todas as coisas. A isso chamamos de bens normais. No entanto, há exceções, como os bens inferiores. Nesse caso, quando o indivíduo tem um aumento na renda, ele passa a consumir menos dos bens inferiores. Um exemplo disso é a carne de segunda. Só compramos esse tipo de carne quando dispomos de pouco dinheiro. Se a nossa renda aumenta um pouco, passamos a comprar carne de primeira. Por fim, temos a questão do gosto. A demanda por bens pode ser alterada se houver mudanças no gosto dos indivíduos. Isso pode acontecer por meio de campanhas publicitárias, modismos ou atitudes sociais. Por exemplo, se as protagonistas de novelas usam um determinado tipo de roupa, a demanda por essa roupa crescerá. Bom, já estudamos a demanda, vamos agora analisar o lado da oferta. A oferta é a quantidade de mercadoria que os vendedores querem oferecer de acordo com cada preço dado. Vamos supor que um chocolate seja vendido a R$ 1,20. Nesse caso, o produtor está disposto a fabricar 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade ofertada é de 30 barras de chocolate. O que você acha que vai acontecer se esse preço aumentar para R$ 2,00? E se o preço cair para 40 centavos? Quando o preço do chocolate sobe, o produtor tem uma inclinação maior para produzir mais barras. No entanto, se o chocolate ficar mais barato, ele tem menos incentivos para fabricar e vender chocolates. Essa relação direta entre o preço do bem e a quantidade ofertada é o que chamamos de lei da oferta. A quantidade ofertada de um bem aumenta à medida em que o preço dele aumentar. Em um gráfico, essa lei é representada da seguinte forma. A tabela mostra quantas barras de chocolate os produtores estão dispostos a fabricar e vender conforme seja o preço da mercadoria. Note que quanto mais alto o preço, mais chocolate será posto à venda. Se a barra custar R$ 2,00, então 50 barras de chocolate serão fabricadas e oferecidas no mercado. Como a quantidade ofertada diminui quando o preço diminui e aumenta quando o preço aumenta, dizemos que a quantidade ofertada é positivamente relacionada com o preço. No gráfico, isso se traduz por uma reta ascendente inclinada para cima. Viram, pessoal, qual é a proposta da lei de oferta e demanda? Essa é a ideia, sempre procurar o equilíbrio. Então a gente vai sempre fazer uma leitura gráfica disso, porque a gente tem que acostumar que a nossa leitura não pode mais ser de dados apenas, porque dados são muito difíceis de interpretar, são muitos dados, então a leitura sempre tem que ser gráfica. Então habitue-se à leitura dos gráficos, porque os gráficos falam tudo que você precisa saber muito mais rapidamente. Então vamos ao quadro entender um pouco mais sobre o equilíbrio, certo? Então, gente, pressuposto, tanto ofertantes
quanto demandantes são tomadores de preço. Quem compra ou quem vende aceita o preço que o mercado estabelece para o seu produto ou para o seu serviço, certo? A demanda quem faz é o consumidor. A quantidade demandada tem relação inversa com o preço. A oferta quem faz é o produtor. A quantidade ofertada tem relação direta com o preço. Então o equilíbrio é uma situação onde o preço é tal que a quantidade demandada e a quantidade ofertada são exatamente iguais, certo? Então, a proposta, gente, que a gente estabelece na modelagem é que o preço é de equilíbrio. Então, como somos todos tomadores de preços, o empresário faz a oferta, o consumidor faz a demanda e, naturalmente, essa relação direta, contínua e constante entre um e outro vai fazer o preço chegar num ponto que as quantidades demandada e ofertada serão iguais. Então, sempre temos que pensar dessa forma, certo? O preço vai se ajustar para que as quantidades se igualem. O preço é o coringa aqui. O preço é a variável independente, ele é mágico. Independente, ao mesmo tempo independente, né? Então, nós fazemos parte dessa relação, porque eu, consumidor, sempre vou querer pagar menos. Eu, vendedor, ofertante, sempre vou querer cobrar mais. Então, essa relação vai ser sempre de confronto e o preço sempre vai ser oriundo dessa negociação, certo? Então, pessoal de Tailândia pergunta preço em relação direta à quantidade ofertada. Quanto maior a oferta, maior o preço. Não seria oposto? Não, gente. Quanto maior o preço, maior a oferta. Lembre-se sempre, variável independente é o preço. Quantidade demandada ou ofertada depende do preço. Então, o preço subiu, aumenta a oferta. O preço caiu, reduz a oferta. É que a gente está confundindo um pouco com relação a preço menor, mais vendas. Mas, a princípio, a proposta é atender a lei da oferta. Então, quando o preço aumenta, mais pessoas vão estar dispostas a vender aquele produto. Então, vai aumentar a produção, vai ter novas fábricas, vai ter mais atividades, mais produção, mais oferta. Então, preço é variável independente. Quantidades demandada e ofertada dependem do preço, certo? Então, vamos voltar para o quadro para a gente fazer mais uma análise sobre isso. Quando o preço praticado não for o preço de equilíbrio, você vai ter situações onde alguém vai se dar bem e alguém vai se dar mal, certo? Então, teremos excessos de oferta e de demanda. Então, o preço praticado é preço de equilíbrio só no longo prazo, porque no curto prazo as pessoas querem se dar bem, portanto, elas vão tentar fugir desse preço para ganhar mais comprando ou vendendo, certo? Então, o preço de equilíbrio será aquele que fizer as quantidades demandadas e ofertadas serem iguais, certo? Esse é preço de equilíbrio. Mas o preço praticado pode não ser o preço de equilíbrio. De repente você tem uma situação na sua cidade que faltou água. Então você tem no estoque do seu supermercado muita água mineral, água de galão. Então você sobe o preço porque a demanda aumenta e você tem o produto e você sobe o preço porque você quer ganhar mais com isso, certo? Então é uma análise que você faz no curto prazo. No longo prazo, não, porque no longo prazo, provavelmente vão perceber, opa, vende água naquela cidade, um baita negócio, vou para lá também. Então aumenta a oferta, o preço cai, certo? Mas por enquanto, no curto prazo, o preço praticado pode ser diferente do preço de equilíbrio, certo? Então, sempre que o preço praticado não for o preço de equilíbrio, haverá excesso ou de oferta ou de demanda. Por quê? Agentes econômicos, compradores ou vendedores, sempre procuram oportunidades para ganharem mais. Então, gente, o exemplo da água acontece em todos os mercados. Sempre que você tem capacidade para alterar o preço, você faz isso. Então, nós vimos de um período de forte crescimento da economia brasileira
até 2010, 9, 10, 11. Então, contratar uma empregada doméstica mensalista era bastante trabalhoso e bastante custoso. Ela custava muito mais do que um salário mínimo, nas grandes cidades pelo menos. Então agora que a economia está mais retraída, tem mais pessoas desempregadas, mais mão de obra oferecida no mercado de serviços domésticos. Então o preço do mercado doméstica caiu um pouco, o preço do serviço doméstico mensalista e diarista também. Então essa é a ideia. Vamos para o quadro, vou mostrar para vocês como que isso está no gráfico. Certo? Então, ó, teoricamente, equilíbrio é aqui. Oferta aqui, demanda aqui, ponto de equilíbrio. Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Certo? Então, sempre que o preço praticado for maior que o preço de equilíbrio, você terá aqui uma quantidade demandada pequena, uma ofertada grande, porque por um preço tão bom, vou colocar mais à venda, mas por um preço tão caro, não vou comprar. Então isso aqui, gente, é o excesso de oferta, porque o preço está acima do preço de equilíbrio. Quando estiver abaixo, aqui, por exemplo, temos a situação aqui. Preço baixo, a oferta é pequena, porque por esse preço não vale a pena ofertar esse produto. Mas por um preço tão bom, todo mundo quer comprar. Excesso de demanda, porque o preço praticado está abaixo do preço de equilíbrio. Certo? Então, essa é a proposta. Sempre que você for ofertar ou você for demandar, você vai querer fazer essa relação econômica para se dar bem. Certo? Então, a proposta é tentar encontrar um preço melhor do que o preço de equilíbrio. Porque no preço de equilíbrio, todo mundo está satisfeito. Só que nesse preço é mediano. Todo mundo ganha mais pouco. Todo mundo investe, todo mundo compra, todo mundo vende, mas o padrão. Quando você consegue um preço diferente para comprar ou para vender, para se dar melhor, você pratica. Então, quando você pratica um preço fora do equilíbrio, você terá uma situação de excesso, ou de oferta, ou de demanda. Entendido? Temos agora uma atividade. Vamos para o quadro. Pessoal, ó, aqui está um esquema de oferta e demanda, certo? Procurando ponto de equilíbrio. Com a tabela abaixo, monte o gráfico cartesiano e encontre o ponto de equilíbrio para mochilas no mercado nacional. Então, isso aqui é uma ideia de um produto qualquer. Colocamos aqui mochilas no mercado nacional. Então, quando o preço é 50, a quantidade ofertada é 45 mil e a demandada 80 mil. Portanto, nesse preço aqui, temos um excesso de demanda. Quando o preço for 60, quantidade ofertada 60 mil, quantidade demandada 70 mil. Então, quando for 70, 75, 60 mil. Quando for 80, 85, 55 mil. Quando for 90, 100 mil, 40 mil. Então, percebam, o preço aumentou. Quantidade ofertada também aumentou. Quantidade demandada diminuiu. Essa relação, isso é lei, gente. A lei diz que quando o preço aumenta, quantidade demandada diminui. Quando o preço aumenta, quantidade ofertada também aumenta. É o que a tabela mostra. Então a proposta é que nós levamos isso para um gráfico cartesiano. Temos dados ali, e aqui está o gráfico cartesiano, certo? Trouxemos para cá. Isso aqui, gente, é o ponto zero. Nesse ponto, começa, isso aqui é zero. Zero de preço, zero de quantidade. O preço para cima aumenta, a quantidade para a direita aumenta. Então, quando o preço for 50, quantidade ofertada, 45, esse ponto aqui. Quando for 60, quantidade ofertada, 60, esse ponto aqui. Quando for 70, quantidade ofertada, 75, esse ponto aqui. E assim você vai levando todos os pontos para entender como que se comporta a curva de oferta. Então você pega primeiro a coluna do preço com a coluna da oferta. Então quando for 80, 85 mil. Esse ponto aqui.
Quando for 90, 100 mil, esse ponto aqui, que corresponde à quantidade aqui embaixo, gente. A quantidade ofertada para cada preço. Então, você ligou esses pontos e conseguiu aqui. Deixa eu tentar apagar esse rabisco que eu fiz aqui. Pronto, obrigado. Você tem uma curva verde, a curva de oferta. Depois você pega a coluna do preço com a quantidade demandada. Quando o preço for 50, quantidade demandada, 45 mil. Esse ponto aqui. Quando for 60, 60 mil. Esse ponto aqui. E assim você vai, gente, estabelecendo a curva de demanda. Então você também consegue, ligando depois os pontos que você encontrou, consegue encontrar a curva de demanda. Na intersecção dessas curvas aqui, ó, encontrou aqui o ponto de equilíbrio. O ponto te mostra um preço tal, esse aqui, que a quantidade demandada e a quantidade ofertada são exatamente iguais. Certo? Então, essa é a ideia de você ler graficamente uma atividade, uma situação de mercado. Certo? Então, nesse preço, que é por volta dos menos de 65 mil, R$65, a quantidade vai ser um pouco perto de 65 mil, que é a quantidade de equilíbrio. Então, você consegue trazer para o gráfico os dados que você tem e encontrar numa análise mais minuciosa, quando você tem, por exemplo, que analisar a Bolsa de Valores, você vai encontrar centenas ou milhares de curvas. Então você vai ter que ter uma análise gráfica. Senão você tem tanto dado que você se perde. Então você tem que olhar graficamente como se comporta o preço e as curvas de oferta e de demanda. Certo? Então agora vamos complicar um pouco. Vamos para o quadro. Tem outra situação aqui. Agora considere que uma recessão mundial afetou a economia brasileira, atingiu diretamente a balança comercial, reduziu a demanda interna por todos os produtos, certo? Em função disso, algumas fábricas fecharam, fábricas de mochila fecharam, reduziu a oferta de mercado em 40%. Então, oferta 40% menor. Então, quero que vocês calculem os valores para a nova oferta. Monte a nova curva e encontre o ponto de equilíbrio para a ocorrência desse evento. Certo? Então, qual que é a ideia? A gente reduzir a nossa quantidade ofertada em 40% e levar para o gráfico esses dados. Vamos montando que eu já volto.
Pessoal, então aqui a proposta é esta quantidade ofertada aqui, menos 40%, coloque aqui. Esta e esta, coloque aqui a quantidade agora com menos 40%. Que, por acaso, está aqui já. Então, agora, quando o preço for 50, a quantidade ofertada é 27 mil. Quando for 60, 36. Quando for 70, 45 e assim em diante. Certo? Então, qual que é a ideia? A ideia agora é buscar um novo equilíbrio. Aqui está aquele gráfico. Na curva amarela, a curva de demanda que está intacta. A curva verde, a curva de oferta inicial. A curva azul, a oferta 2. Certo? Então, nessa oferta 2, temos aqui, quando o preço for 50, a oferta aqui, 60, 70, 80, 90 e assim vai. Quanto mais aumenta o preço, mais aumenta a quantidade ofertada. Só que agora, reduzida pela condição de mercado, em 40%. Então, isso nos mostra novo ponto de equilíbrio, que era aqui, agora é aqui, certo? Então, isso me mostra o quê? Que quando houver algum evento, alguma situação que reduza a oferta, a gente tem novo ponto de equilíbrio. Então, ó, resultado sendo analisado. Quando evento qualquer reduz a oferta de qualquer produto, novo ponto de equilíbrio indica um preço maior, uma quantidade de equilíbrio, lógico, menor. Certo? Como vocês podem ver aqui no gráfico. Olha aqui, preço maior, quantidade menor. Certo? Esse é o novo ponto de equilíbrio. Então, a mesma coisa acontece com qualquer outra ocorrência que altere uma das curvas. Então, gente, a proposta sempre é essa. Oferta e demanda vão trabalhar em conjunto para definir preço e quantidade de equilíbrio. Quando qualquer situação externa que não depende da gente mudar, ou a demanda ou a oferta, muda o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, como eu lhes disse, é um preço tal que a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada. Então, essa é que é a ideia. Quando mudar o ponto de equilíbrio, muda a expectativa que você tem de mercado, de oportunidade, de fazer oferta ou fazer a demanda. Certo? Vou voltar para o quadro para fazer uma análise sobre o comportamento dos agentes do mercado. Então, a proposta hoje é microeconomia, certo? Então, em microeconomia, todo mundo, os agentes todos são maximizadores de resultados. Ou seja, quando eu estou comprando, quero pagar mais barato. Quando estou vendendo, quero cobrar mais caro. Certo? Então, os empresários maximizam o lucro. E para isso, tem que ampliar a diferença entre os custos totais de produção e a receita total de vendas. Como que eu pode fazer isso? Pode fazer negociando o preço de insumos, reduzir o preço dos insumos. Pode fazer adotando tecnologia, reduzindo mão de obra operacional com tecnologia. Então, ele sempre vai procurar ampliar a diferença entre custo e receita, certo? Esse é o ofertante, os empresários. Os consumidores também vão maximizar a satisfação da sua necessidade empregando seu dinheiro na compra de produtos e serviços. Portanto, quem compra quer pagar mais barato, quer pagar menos, porque se ele paga menos, sobra mais, ou para comprar mais do mesmo produto, ou para comprar outras coisas, ou para fazer outras atividades que ele queira. Certo? Então, é importante entender, todo mundo quer se dar bem. Então, todo mundo numa relação econômica quer se dar bem. Nosso dia a dia, todo mundo procura maximizar o seu bem-estar. Então, se você vai ao cabeleireiro e ele demora lá para fazer todo o trabalho no seu cabelo, unhas, não sei o que mais que eles fazem lá, 4 horas e te cobra R$100 por tempo que você fique lá. Se você encontrar outro que faça a mesmíssima coisa pelos mesmos R$100, só que faz em 2 horas, você ganha 2 horas.
Então, ganhar não tem que ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser espaço, pode ser capacidade, pode ser o que for. Você quer se dar bem, quer maximizar o seu bem-estar. Essa é a ideia. Racionalidade pressupõe isso. Todo mundo faz o que é melhor para si. Então, essa ideia é muito interessante. O comportamento dos agentes econômicos sempre é assim. Todos querem maximizar o seu bem-estar. O empresário quer maximizar o seu lucro. O consumidor quer maximizar a sua economia, o seu bem-estar. Então, todo mundo procura negociar ali. E essa negociação contínua, direta e constante vai definir o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Certo? Voltar para o quadro. Então, de acordo com a lei de demanda, se tudo mais estiver constante, quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Certo? Então, isso é para pensar no consumidor. O consumidor tem renda, restrição orçamentária. Portanto, ele vai considerar, além disso, bens complementares que são consumidos juntos ou bens substitutos que são colocados um no lugar do outro. Então, essa é a proposta. Nós sempre estamos entendendo o comportamento do consumidor. Nós somos, quase a maioria de nós somos consumidores. Então, a gente sempre pensa nessa expectativa. Quero me dar bem, quero pagar mais barato, quero economizar. Então, a proposta sempre é essa. Eu tenho que negociar para pagar mais barato, para aumentar o prazo de pagamento, para pagar em mais prestações, para pesar menos no meu orçamento. Porque se pesa menos, eu posso comprar outras coisas que me dão tanta satisfação também. E assim, todo mundo é racional, todo mundo procura maximizar o seu bem-estar. Então, quem não negocia deve aprender a fazer, porque a negociação é excelente na economia, no mercado. Vou voltar para o quadro. Aqui de uma atividade. Quero que vocês me ajudem a pensar. 2 produtos, A e B, são vendidos a R$ 55,00 cada. Tanto A quanto B, custam R$ 55,00 cada. Com a quantidade demandada de 70 mil unidades cada um. Quantidade demandada 70 mil unidades cada um. Quais movimentos ocorrerão, segundo a teoria da demanda, se, primeiro, os bens forem substitutos? Então, são bens substitutos. E o produto B aumentar seu preço para R$ 65,00. Explique por que desse movimento, o motivo desse movimento, certo? Depois, se os dois bens forem complementares, e o produto A diminuir seu preço para R$ 45,00, explique o motivo de tal movimento. Então, quero que vocês pensem e mandem para mim resultados que vocês chegaram nessa análise, que é muito simples, tá, gente? Vamos pensar assim, é para ser simples, essa é a ideia. Espero vocês.
Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação. Pessoal de Porto Velho, se os dois bens forem substitutos, se o B aumentar, o consumo maior será do A. Exatamente, Porto Velho. Então, se são substitutos, se um aumenta, você aumenta a demanda pelo outro. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, também. O produto B tem uma demanda menor. Exatamente, porque houve elevação do preço. E o A, que é um bem, o mesmo substituto, não teve. Então, reduz a demanda do bem B e aumenta do bem A. Certo? Essa é a ideia. Porque vai vender mais, porque o preço relativo está mais barato agora. Certo? Mais alguma contribuição? Esperantina, no Piauí. Se o preço do B aumenta, aumenta a demanda pelo produto A, porque são bens substitutos. Exatamente. Esperantina, obrigado pela participação. Bom, pessoal, tem muitas outras contribuições. Xinguara, no Pará. Nos dois casos, aumentaram o consumo do produto A. Exatamente. Os dois casos, tanto no primeiro problema quanto no segundo, aumenta a demanda pelo A. Certo? Vamos voltar para o quadro, para a gente voltar para aquela atividade, para entender. Aqui, ó, se os bens forem substitutos e o B aumenta, aumenta o consumo do A. Então, aqui, o A aumenta a demanda, certo? Numa outra proposta, se os bens forem complementares e o produto B diminui seu preço, naturalmente também aumenta a demanda do B e aumenta a demanda do A. Certo? Então, essa é a ideia. Quando você tem um bem complementar, substituto ou complementar, interfere na demanda de outro produto o preço do bem complementar relacionado a ele. Certo? Então, a proposta é exatamente essa, gente. Então, quando você for pensar na sua produção, opa, agora sou empresário, sou ofertante. Como que eu vou aumentar as minhas vendas? Porque todo mundo persegue esse objetivo. Opa, quero vender mais, faturar mais, lucrar mais, ganhar mais dinheiro, ótimo. Então, eu não devo ser refém do preço. Se eu vender somente se eu baixar de preço, eu vendo mais, eu sou refém do preço. Você pode alavancar a sua demanda, alavancar as suas vendas, alterando quando você faz uma venda conjunta com outro bem complementar ou substituto. Então você altera a produção, altera a sua demanda em função de outros bens que não são os bens principais da sua oferta. Sempre é importante pensar assim: me interessa a demanda. Opa, a demanda está de uma forma ou de outra. Como que ela aumenta? Em função do preço menor, principalmente por isso, mas também em função, talvez, do gosto do consumidor ou de um bem complementar, de um bem substituto, de um bem relacionado. Certo? Então, essa é a proposta de você entender a demanda. Vou voltar para o quadro agora, que a gente vai falar um pouco sobre mercado. Estrutura de mercado. Nós tratamos até agora de um mercado concorrencial, onde todo mundo, todos os agentes são necessariamente tomadores de preço. Ou seja, eu não tenho competência, capacidade de alterar o preço do produto. Então eu tomo como verdade o preço que o mercado estabelece. Mas, professor, quem é o mercado? O mercado somos nós também, porque nós comprando ou nós vendendo, estamos fazendo parte dessa negociação, dessa grande negociação que determina o preço, certo? Então esse mercado de concorrencial é o de concorrência perfeita. É o mercado que na economia chama-se de concorrência perfeita. Há alguns pressupostos da concorrência perfeita. Nesse mercado, são tantas pessoas negociando, comprando ou vendendo, que ninguém tem capacidade de definir o preço. Então, outras características que a gente vai discutir no próximo slide, mas a proposta é aqui, todo mundo é tomador de preço. Só que outros mercados, outros tipos de mercado, são possíveis. São classificados dependendo das suas características básicas, especialmente quanto ao número de empresas no mercado. Número de empresas no mercado. Quantas estão ofertando aquele produto, certo? Quanto ao tipo de produto, quanto ao controle das empresas sobre o preço.
quanto às formas de concorrência e quanto à entrada ou não de novos no mercado. Então, gente, a ideia sempre é pensar, opa, o meu ofertante, quanto que eu consigo negociar com ele? Ele é concorrência, ele tem concorrência, eu consigo não comprar dele e comprar de outro, porque eu quero pagar mais barato. Se ele cobra mais caro, não vou comprar. Mas eu vou encontrar esse produto no outro mercado? Tem outro concorrente? Outras pessoas que possam oferecer o mesmo produto que ele por um preço mais baixo? Ou não tem? Então, idealmente, na concorrência perfeita, todo mundo é tomador de preço. Então, se eu não comprar desse, comprarei do outro. Se eu não vender para esse, venderei para outro. Então, nesse mercado é tudo muito lindo, só que esse mercado é uma utopia. As características totais do mercado acabam sendo utópico, porque você não consegue encontrar um mercado tão completo assim. Então, idealmente mas nem sempre é assim que acontece. Vamos procurar mostrar uma tabela para a gente entender melhor como classificar, certo? Então, qual que é a característica? Quanto ao número de empresas. Então, duas comparações aqui. Concorrência perfeita e monopólio. Monopólio é apenas um único ofertante, certo? Então, concorrência perfeita e inúmeros ofertantes. Então, quanto ao número de empresas? Aqui é muito grande. Aqui, apenas uma empresa monopoliza o produto. Então, se eu quiser comprar, tem que comprar dela. Quanto ao produto? Na concorrência perfeita é homogêneo, não há diferenças. De um ou de outro vai ser exatamente igual. No monopólio, o produto não há substituto próximo. Não há substituto próximo, portanto, se eu quiser comprar, vai ter que ser daquele ofertante. Certo? Quanto ao controle das empresas sobre os preços, quanto que ela controla, quanto que ela manipula, quanto que ela determina o preço. Na concorrência perfeita, não há possibilidade de manobras pelas empresas. São tomadores de preço. No monopólio, as empresas têm grande poder para manter preços relativamente elevados. Então, grande poder, por que não totalmente? Porque se ela subir muito o preço, acaba tornando o produto inviável. Então, ela vai manter o mais alto possível, dada a capacidade de demanda. Certo? Quanto à concorrência extra-preço. Na concorrência perfeita não é possível, nem seria eficaz você concorrer de outra forma. Por que não é eficaz? Porque produtos são homogêneos, portanto, é difícil você concorrer extra-preço. No monopólio, geralmente as empresas recorrem a campanhas institucionais que vão fortalecer a sua vontade, a sua utilidade, a sua demanda por aquele produto. Mas não necessariamente. Quanto às condições de ingresso no mercado. Quero entrar nesse mercado, consigo? Aqui não há barreiras. Na concorrência perfeita, entra quem quer, sai quem quer, quando quer, tudo é normal. No monopólio, existem barreiras de acesso a novas empresas. Barreiras de acesso às novas empresas. Por quê? Porque o monopolista, claro que ele quer se manter exclusivo no mercado. Portanto, ele vai criar barreiras, tantas quanto forem possíveis, para você não entrar. Mas outras situações também são técnicas. Por exemplo, quem fornece na sua cidade água e esgoto? A companhia de água e esgoto. Ah, pode ter concorrência? Pode, só que a nova companhia teria que perfurar todas as calçadas e as casas, ligar as casas, para fazer uma rede paralela que já existe. Isso tornaria o investimento impossível de ser realizado, ou seja, inviável. Então, a barreira é técnica, não é nem institucional, não é nem legal. É técnica. Você não consegue oferecer por um preço competitivo uma coisa que custe tão caro quanto você cortar toda a cidade para instalar uma nova rede de esgoto, por exemplo, ou de água. Certo? No outro slide, mais duas estruturas de mercado. As mesmas características. Agora, o oligopólio e a concorrência monopolística ou monopolista.
O oligopólio, gente, sabemos que é mais que uma empresa, porém poucas. Então, não tem uma só, não é monopólio, porém são poucas empresas. E a concorrência monopolista ou monopolística é uma concorrência, sim. O produto, em tese, é homogêneo. Só que você procura torná-lo único. Então, um mercado assim, por exemplo, é a padaria do pão francês. O pão francês é pão francês em qualquer padaria. Você compra um pãozinho que pesa 50 gramas em média, que tem mesmo formato, tudo igualzinho, pão francês é pão francês. Só que algumas padarias procuram fazer com alguma técnica, alguma farinha especial, alguma tática, algum forno, alguma coisa que torne o pão muito, muito saboroso, que você fala, opa, naquela padaria o pão francês é muito bom, vale a pena comprar lá. Então, mesmo tempo que a concorrência, porque é pão francês, é monopolista porque é exclusivo. É tão bom quanto aquele, não há outro. Por mais que existam outros pães franceses pela cidade. Então, aqui, quanto ao número de empresas? No oligopólio, ele é pequeno. Poucas empresas fazem a oferta. Na concorrência monopolística, é grande. Muita gente aqui quer vender para você um produto que é de concorrência, só que vão tentar fazê-lo quase que exclusivo, quase que monopólio, certo? Todo mundo tenta ter um diferencial que torne seu produto inesquecível. Quanto ao produto, no oligopólio pode ser homogêneo ou diferenciado, certo? Porque poucas empresas vão dominar o mercado e pode ser tanto homogêneo quanto diferenciado. Na estrutura concorrência monopolista, é diferenciado. Então, o produto é homogêneo porque ele é concorrência. Só que é diferenciado porque as empresas que oferecem tentam torná-lo ter algo diferente que o torne inesquecível, diferente dos outros. Um monopólio, certo? Quanto ao controle das empresas sobre os preços, controle sobre os preços. No oligopólio, é dificultada a interdependência entre as empresas, que tendem a formar cartéis, certo? Então, provavelmente, mais racionalmente, as empresas formam cartéis e vão tentar manter um preço alto para que todas ganhem um lucro melhor, certo? Porque se elas forem concorrer, é muito difícil o controle sobre o preço diferenciar, porque se é um cartel, alguém muda o preço, opa, já vira confusão com seus aliados, porque isso aqui é ilegal, tá, gente? Os cartéis são ilegais, prejudicam os consumidores, mas existem, a gente sabe que existem. Na concorrência monopolista, o controle sobre os preços é muito pequeno, pouca margem de manobra, porque produto muito próximo, substituto muito próximo. Só que, quando você faz um pãozinho que fica inesquecível, muito saboroso, muito bom, você pode mudar de 9 para 9,50 o quilo, por exemplo, mas não de 9 para 90. Então você pode, uma pequena margem você consegue, mas lembrem-se, é concorrência, tem substitutos próximos, então a margem é pequena, certo? Quanto à concorrência extra-preço. A concorrência extra-preço é intensa no oligopólio, sobretudo quando a diferenciação do produto. Então, vão oferecer para você atendentes mais bem treinados, vão oferecer para você um ambiente mais agradável, ar-condicionado, para você estar ali mais ambientado, vão oferecer para você facilidade de pagamento, um monte de coisa extra-preço. Na concorrência monopolista é intensa, porque essa concorrência extra-preço é exatamente o que faz a diferencial desse mercado, concorrência monopolista. É exatamente esse que a mais que o torna diferente, certo? Quanto às condições de ingresso no mercado. No oligopólio, existem barreiras de acesso a novas empresas. Na concorrência monopolística, não há barreiras. Por quê? É o mercado de concorrência. Então você pode montar uma padaria, oferecer pão francês, vai tentar oferecer o seu pão de forma que ele fique inesquecível,
e vai sempre buscar fazer essa conjunção, oferecer o mesmo produto que vários outros oferecem, só que com um quê especial que torna o seu pãozinho inesquecível para o consumidor. Então, e assim outros mercados, mercados de roupas, mercado de combustíveis, todo mundo vai procurar fazer o seu melhor. Então, conhecemos 4 mercados. Concorrência perfeita, que é onde a gente faz as modelagens econômicas. Então, quando eu pensar no modelo econômico, eu penso que tem concorrência, certo? Monopólio, onde apenas um único ofertante determina o preço e a quantidade do produto que ele vai oferecer, porque é só ele que vende, certo? O oligopólio, poucas empresas, mais que uma, porém poucas, dominam o mercado. Então, tudo vai gerar em torno de um acordo que é ilegal, que é o cartel, que é um acordo ilegal, que elas vão, é muito mais fácil para elas estar de acordo com seus concorrentes do que competir com eles. E a concorrência monopolista, onde o produto é homogêneo, é de concorrência, só que aquele detalhe, aquele serviço, aquele detalhezinho vai torná-lo inesquecível, vai torná-lo melhor que os outros, portanto, o mercado monopolista. Certo, gente? Então agora estamos aqui à disposição para suas perguntas. Pode mandar que a gente está aqui mais alguns minutos. Pessoal de Pindamonhangaba, São Paulo, professor, poderia dizer como usar a economia para sair da crise? Gente, a crise é econômica, a solução tem que ser economia, com certeza, mas assim, a proposta sempre é maximizar o seu bem-estar. Então você, para sair da crise, tem que procurar pagar menos para sobrar mais dinheiro para você pagar as contas, procure evitar dívidas. Então, rode nos 30 aí, para que você consiga se virar, pagar suas contas e não ter dívidas. Então você vai ter que fazer um trade-off, vai ter que abrir mão de algumas coisas para que você consiga comprar mais barato, oferecer o seu produto mais caro se você conseguir, para que você otimize isso. Então, a proposta da economia é exatamente essa, otimizar. Porque se o preço subiu, tecnicamente, alguém ganha mais. Então, quem ganha mais tem que pagar mais caro também pelo que ele demanda, pelo que ele usa, mão de obra, serviços, insumos, produtos. Essa é a ideia. E quem vende para ele também ganha mais e a economia volta a crescer, certo? Então, abraço pessoal dos polos da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Norte, Pará. Gente, muito obrigado por estar conosco essa noite, por participarem tão ativamente. Desculpem pela interferência, pelo problema de não estar na aula de atividade com vocês antes e por
não ter tempo agora de conversar com todo mundo, mas eu estou no fórum respondendo todas as perguntas. Então, entrem lá, contestem, perguntem, contribuam, que a gente está lá para discutir com vocês, para ensinar a economia, ajudá-los a entender mais a economia, certo? Obrigado, até a semana que vem. Obrigado.